Hoje nós vamos falar sobre O Pianista, Sim. filme de 2002, foi dirigido pelo Roman Polanski, e ele conta a história, como o próprio nome do filme diz, de um pianista, um pianista judeu, que ele passou pelos entraves da Segunda Guerra Mundial e conseguiu sobreviver, uma história real. Ele morreu no ano de 2000. E aí nós vamos falar um pouco, vamos destrinchar aqui um pouco através de uma visão psicológica e também ligar com algumas coisas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, para que fique não só de melhor entendimento as questões psicológicas que nós vamos trazer aqui para vocês, como também para que nós possamos correlacionar com a nossa atualidade, o que nós estamos vivendo, que é a questão do isolamento, a questão de manifestações de preconceito e etc. Que aí a gente vai versar sobre o que der e talvez o que não der. Desde já, como eu Sim. sempre digo, as perguntas estão abertas para quem quiser fazer e durante a live a gente vai continuar reforçando isso e que pode fazer as perguntas à vontade. Aí, Débora já está feliz aí, é a indicação dela. E eu queria então, passar a palavra para você, minha cara, se apresente e comece. Comece os trabalhos. Olá, pessoal. Para os que não conhecem, me chamo Railana, né? Mais conhecida como Lana. Sou psicóloga, né? Colega de faculdade de Josebe. E aí, né? Nós estamos na terceira live, não é isso? A É, segunda live do módulos, né, dos módulos, e a terceira de filme. isso, a terceira de filme, né? E aí tá sendo legal esse trabalho, né? Essa questão de trazer a psicologia, mas de uma forma diferente, né, Josebi? A gente acha que psicologia só se resume à psicoterapia, Uhum. né? Então, do nada surgiu essa ideia e continuamos aqui, né? E aí hoje a gente traz um filme interessante que é O Pianista. Eu nunca tinha assistido O Pianista, inclusive é enorme. 2 horas e vinte Ele e é oito minutos. enorme. Eu achei que eu não iria acabar, sério. Mas traz uma história triste, né? Uma história ao mesmo tempo resiliente, Isso. né? E é muito interessante porque até então os dois únicos filmes que eu tinha assistido sobre a época do nazismo tinha sido O Menino do Pijama Listrado, que também é muito interessante, né? E Anne Frank, eu ainda assisti Hum, também, né? Também é outra história interessante. Mas o pianista eu não tinha assistido, né? Até então não tinha assistido. E aí valeu a indicação, né, de Débora, né? Tua amiga, isso. né? É. De Débora valeu a indicação, porque o filme é bem interessante, o filme é bem, Muito. bem profundo, né? Eu recomendo também que você assista, e aí também para quem está assistindo a live, A Lista de Schindler. A Lista de Schindler, ele é um filme um pouco mais longo, ele tem 3 horas e Uhum. pouco de duração, mas assim, o filme é fantástico também, baseado em fatos reais, em Oscar Schindler, a vida dele, como ele salvou os judeus, ele era um alemão, e quando ele percebeu o que estava acontecendo, ele salvou algumas vidas. Também é bem interessante, e o filme é todo rodado numa película preto e branco, e somente algumas tonalidades de cores que aparecem durante o filme. É muito interessante, e fica a recomendação para você, e também aí para quem está na live, A Lista de Schindler, é um Ótimo, clássico, ganhador de Oscars com força. ótimo. E aí, como eu estava falando, primeira vez que eu assisti o filme, não tinha tido contato com o filme ainda, não Uhum. tinha nem assistido o trailer dele. E aí, claro, né, é um momento histórico. Acredito que hoje você irá falar mais do que eu, porque você tem uma visão histórica e cultural muito ampliada, como eu já venho falando de muito tempo, né? É algo que eu venho falando. Eu assisto um filme, eu assisto uma série, aí eu lembro de Joseph para que Joseph interprete algumas coisas e a gente discuta, né? Então, acredito que você hoje vai dar um show, como sempre, né? Vou Com, tentar. com a sua inteligência cultural e histórica aí. Sempre gostei de história, mas nunca amei, né? Nunca fui Eu, amante é a minha de matéria história, favorita. então
E aí, né, acredito que você vai dar esse show, como eu havia falado. Mas o pianista, ele traz uma história de um homem é, ambivalente, né, que ao mesmo tempo que queria lutar, mas ao mesmo tempo queria se livrar daquilo que estava acontecendo. E aí eu começo e vou passar para você. Uma coisa que me chamou a atenção foi que ele vivia no mundo artístico dele, Uhum. né? Que é o Vladerk, né? É porque polonês é Vladerk. difícil de falar. É, o pianista, né? Mais fácil. O pianista, ele vivia no mundo artístico dele e isso é bem evidente, né? A gente percebe isso. E aí a gente percebe também que ele é um pouco, ele foge um pouco da realidade em Isso, relação exatamente. né? Ele, como eu falei, ele vive no mundo artístico dele e ele tá ali, está super confortável, ele não liga tanto, não se importa tanto com o que acontece ao redor, né? Então, querendo ou não, né, ele teve algumas distorções, eu percebi algumas distorções em alguns personagens, né? E aí a questão da distorção na cognitivo comportamental, né, levam a gente a acreditar em coisas irreais, né, em coisas que estão fora da realidade. Então, quando o pianista ele fala que não vai embora, né, Logo ele no fala começo, né? que logo no começo, eu não vou embora, Isso. né? E aí a gente percebe que ele estava raciocinando emocionalmente, né? Ele estava raciocinando com aquela emoção atual, né? Ele estava vivendo bem, né? Estava fazendo sucesso, é tal que ele tocava para uma rádio, né? Se eu estiver equivocada, você me corrija, Isso. Era o pianista tá? mais famoso da Polônia, né? O pessoal dizia que ele era o melhor, Exatamente. talvez o melhor pianista da Polônia. Isso. E aí ele estava vivendo esse momento dele artístico, né? Estava no ápice da vida artística dele. Então ele foi e raciocinou emocionalmente, né? Ele disse que não ia, né? Ele disse que não ia a partir das emoções que ele estava sentindo naquele momento. Eu não vou porque eu estou bem, né? A minha vida artística está bem, então não vou, Exatamente. né? Isso. E aí, e ele fala, né? Perguntam se ele tinha lido o jornal e ele disse que não leu. E aí eu achei interessante isso. Ah, ele tá meio que fugindo da realidade. Ele tá só ali naquele mundo artístico dele e está se dedicando ao mundo artístico dele e a realidade ele está colocando de lado. Então aí eu passo para você, né? Você querendo já dar um avançozinho aí, pode pegar. É, como você falou, essa questão da distorção cognitiva que ele teve, né, em relação à realidade, né, o que ele estava vivendo ali, aí você trouxe a questão da cognitiva e eu vou trazer aqui um pouco da Uhum, psicanálise, como a gente sempre faz esse jogo sim. de Junção, teorias, para que o esse pessoal jogo. possa compreender que a psicologia ela não é só uma coisa, ela é como a gente chama na academia, são psicologias, porque Uhum, há vários meios, há várias intervenções, há várias técnicas e há vários nortes sim. de teoria que a gente aplica nos nossos pacientes. Então, Uhum, na visão da psicanálise, a gente traz aí o contexto da negação, né? O sujeito ele estava nesse sim. processo de negação, onde a realidade está batendo a porta dele, a realidade está presente, porém, mesmo assim, esse sujeito se nega a reconhecer essa realidade e ele ainda insiste em viver na sua bolha de fantasia, que no caso dele era Exatamente. a música. A bolha de Isso. fantasia dele era a música. E ele se sustentou o quanto pôde em cima da música, na forma de negar essa realidade tão evidente que era da Alemanha nazista tá tomando a Polônia. E aí a gente que assim, esse filme dá para trabalhar muita coisa. Foi uma dica muito boa que desde já eu agradeço a Débora. Foi uma dica perfeita porque a gente tanto pode analisar, e a gente vai analisar aqui o personagem central, né, o pianista, mas também a gente pode tratar alguns contextos sociais, como a questão do Sim, preconceito, a sim. exclusão, Segregação, né? a segregação, exatamente. Dá para a gente trabalhar isso hoje. Então, assim, eu vou contextualizar um pouco, e aí depois eu passo a vez para você, tá certo? O filme se passa em 1941, se eu não me engano. 1939, 39 é no começo da invasão. É no começo da invasão. É, Isso mesmo, 39. Começa no começo da isso. invasão. E o que acontece ali naquele momento, que
que muitas pessoas até se perguntam, né, é como uma pessoa claramente perversa, como o Hitler era, como ele conseguiu fazer não só uma nação, porque foi mais de um país que terminou seguindo ele, né? Até porque o Hitler não era Sim. nem alemão, ele era austríaco, que é um país de língua alemã. E ele se aproveitou do contexto social da época, que após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela estava completamente arruinada. Ela foi dividida, de certa forma, pelos países que ganharam, e esses países eles tinham direito de extrair todos os recursos possíveis da Alemanha. E, além disso, a Alemanha tinha uma dívida externa com esses países que ganharam a guerra, que ela só terminaria de pagar agora em 2014. Isso no final da Primeira Guerra Mundial, que foi em 1918. Então, daí Sim. você tira a situação socioeconômica que estavam Uhum. inseridos os alemães. Ao ponto de um pão chegar a custar mais de 1 bilhão de marcos. Olha só. Então, imagina aí. E aí, Thaís, agora imagina aí, uma criatura e comprar um pão e você ter que pagar mais de 1 bilhão de reais, vamos trazer aqui para o nosso cenário, a economia está num ponto de você ter que gastar mais de 1 bilhão para comprar um pão. Então, esse era o cenário da Alemanha pré-Hitler, né? Antes dele assumir o Uhum. poder. E aí ele conseguiu um bode expiatório, que era os judeus, Sim. e ele trouxe os contextos históricos da Alemanha, que alguns povos germânicos, durante as campanhas de dominação da Europa, da antiga Roma, alguns povos germânicos conseguiram não serem subjugados pela Roma antiga. Então ele trouxe todo esse contexto de que era um povo forte e que o povo caiu por fraqueza do seu líder. Então ele consegue ir gerando nesse povo um sentimento de superioridade, a questão que a gente traz da raça ariana, de ser superior às Uhum. outras. E as pessoas, a gente tem que entender que essas pessoas, lógico que tem muitos que se aproveitaram porque eram realmente perversas. Mas essas pessoas, elas estavam em um nível social e econômico de uma fragilidade que não tem como a gente mensurar. Não tem como mensurar a fragilidade que aquelas pessoas estavam vivendo. É as pessoas morrendo de fome na rua. E, por exemplo, no norte da Alemanha, só agora não me lembro o nome da cidade, mas era uma região mineradora de carvão. E o que foi que a Inglaterra fez? Demitiu, após uma greve, todos os trabalhadores daquela cidade, Sim. importou os trabalhadores para lá e o pessoal ficou passando fome. Então daí você tinha que os países que ganharam a Primeira Guerra Mundial também não foram nada justos, nada bons com os alemães. Então Hitler chega nesse contexto, traz os judeus como o bode expiatório, né? Como você falou até na última live da gente, nessa questão do bode expiatório, que é você botar a culpa em outro, Sim. e ele torna esses judeus, então, a figura que estaria ajudando a diminuir o poderio da raça alemã, e ele coloca também que a mistura de raças foi o que enfraqueceu a Alemanha e fez ela perder a Primeira Guerra Mundial, e muitas outras coisas que traz aí, porque senão a live vai ser só sobre isso, né? Toda uma manipulação, né? Isso, toda uma manipulação. Ele era um ótimo orador, sair o pior que ele tenha sido, não tem como a gente negar, que dificilmente a gente vai ver alguém que tenha tido um poder de oratória tão grande que nem ele. E ele consegue lá ascender ao poder, então ele começa a segregar os povos minoritários. Ele começa a segregar primeiramente os judeus, mas também tinha negros e homossexuais e deficientes. E quem ele não levava para campo de concentração, quem ele não matava, também tinha a ordem de esterilizar essas pessoas. As pessoas eram esterilizadas à força para não Uhum. poderem ter filhos. Então a gente vê, quando ele assumiu esse poder na Alemanha, após a morte do Marechal Hindenburg, ele assumiu o poder lá na Alemanha, teve a noite das adagas, que ele matou os oponentes dele, e assim ele teve o poder de fato na Alemanha para ele.
ele trouxe um boom na economia alemã. Ele pegou uma economia que estava completamente falida e ele transformou numa das maiores economias do mundo, inclusive em tecnologia. O país cresceu em tecnologia de uma forma que não se imaginava. E aí eu te pergunto, né? Eu quero que você traga assim, os contextos da cognitiva comportamental. Como você explicaria o que eu vou falar agora pela perspectiva da cognitiva, né? Uma população que estava em completa miséria, em fome, sendo discriminada, morrendo nas ruas, desempregada. Isso para esse ato de trazer o país para ser um dos maiores países do mundo, o maior país em tecnologia do mundo que a Alemanha era, e uma das maiores economias do mundo, e um fortalecimento do poderio militar para quem estava quase morrendo de fome. Isso poderia ser explicado como? Através de uma visão cognitiva comportamental. Tu fala de Hitler, é? Eu não entendi. Do povo, quando viu Hitler fazendo todos esses benefícios para a sociedade. Para o povo ter abraçado a ideologia de Hitler, entendeu? Peraí. Volta um pouquinho. Eu falei demais. Eu tô falando tua história. Hitler fez com que a economia do país subisse. Isso, o pessoal estava morrendo de fome e estava desempregado. Sim, Hitler sim. fez que a economia do país subisse, a tecnologia ficou, a tecnologia melhor que existia da época era a da Alemanha. Tudo começou a ficar barato e era fartura de comida, era fartura de tudo. A Alemanha, eu posso comparar a Alemanha da era Hitler, antes dele começar, de fato, a Segunda Guerra Mundial, com os Estados Unidos. Era praticamente isso, uma superpotência. Então, para você que estava ali passando fome praticamente de uma hora para outra, você vê um sujeito fazendo isso no seu país. Não seria uma maneira de facilidade, um certo reforçamento de que aquela ideologia que ele está colocando era uma ideologia verdadeira, haja vista que ele está provando para o povo que essa ideologia funciona? Sim, agora eu compreendi. É que eu falei Eu fico impressionada com a tamanha inteligência que você tem em relação à história e cultura, né? E aí eu estava bem, mas ao mesmo tempo bem tentando raciocinar. Como você falou, né? Realmente, Hitler teve toda essa manipulação e o fato dessas questões, economia melhorar, né? Alguns pontos melhorarem, né? Era para reforçar, assim, né? Era um reforço positivo. Para quem não sabe, né? Reforço positivo seria uma recompensa, né? E aí, quando a gente fala de reforço negativo, seria um castigo, né? Então, realmente, essa questão de ele fazer com que, né? Isso também era uma forma de manipular, né? isso. Era uma forma de dizer, eu estou certo. Vejam a minha ideologia, né? Eu estou aqui trazendo o melhor para vocês. Olha só como isso mudou, né? E aí, essa mudança toda era, assim, um reforço positivo, né? Voltando, colocando dentro da TCC. Aí agora eu entendi teu... Entendeu? É isso que eu estava querendo que você explicasse para o pessoal. Sim, É o reforço positivo. Ele exatamente. reforçou, ele deu uma recompensa para esse povo, para que esse Sim. povo abraçasse a ideologia genocida dele. Isso. E contextualizando, você estando morrendo de fome, uma pessoa não lhe dá comida, a pessoa lhe dá emprego, lhe dá dinheiro para que você possa ter a comida. No momento que você estava praticamente morrendo de inanição. Dificilmente as pessoas daquela Alemanha realmente não iriam cair na conversa dele. E aí ele causa toda essa segregação, né? E a gente vê todo o preconceito, toda a atitude discriminatória que sobrecai, especialmente sobre o povo judeu. Da Alemanha e da Europa, né, dos países que ele conquistou. E aí fica uma dica para vocês que estão ouvindo a gente, o documentário Por que Odiamos. É um documentário produzido por um diretor pouco conhecido, que está começando a carreira agora, Steven Spielberg. E tem em quem encabeça um psicólogo. Que massa. São 4 episódios, eu acho. E esses 4 episódios, eles mostram por que nós odiamos, como o título diz, através de experimentos dentro da psicologia social. E é bem interessante.
Inclusive, ele traz aquele experimento de... Agora eu esqueci o nome que a gente estudou na aula de Na Dr. aula de Shaddai. maio. Não, de Foi? Shaddai. Foi? Não O lembro. experimento de grupos, para mostrar por que os grupos Sim, começam a se odiar e a se segregar. sim. Pensei que era a série que Maio tinha passado na sala. Ali foi o experimento de Stanford. Foi. Pronto. Aí, esse é o outro, só que agora eu não me recordo o nome do O pesquisador. nome do. Não sei se foi Thorndike, eu não sei. Sei que foi um pesquisador americano lá. E ele mostra que quando você separa as pessoas em grupo, que foi aí o que Hitler fez na Alemanha, Sim. automaticamente há a tendência de um grupo criar aspectos que valorizem esse grupo muito mais do que o outro grupo e rotulem o outro grupo como um grupo inferior e acentuem as diferenças entre esse grupo e no outro grupo apenas as diferenças negativas que são acentuadas. E aí a gente gera o ódio entre diferentes grupos. O exemplo que tem nesse documento, a gente tem vários exemplos nesse documentário. Ele analisa a Alemanha nazista, ele analisa o movimento de esquerda e de direita na atualidade no mundo, os terroristas também, ele analisa como você se torna um terrorista e as armas utilizadas para se tornar terrorista, as armas psicológicas. É um documentário muito bom. E ele mostra os vídeos desse experimento, que é de preto e branco, que é bem interessante. Uhum. Foi separado dois grupos de crianças. Lá nos Estados Unidos a gente tem muito essa cultura de acampamento de férias. Eles separaram dois grupos de crianças no acampamento de férias e deram diferentes, como é que é o nome? Diferentes nomes para os grupos. Vamos dizer, grupo azul e grupo vermelho. Agora não me recordo os nomes Sim. que foram dados. Tinha esses dois grupos e eles tinham que competir entre si e quem ganhava tinha alguns benefícios a mais e quem não ganhava ficava vamos dizer assim, entre aspas, na necessidade. E o que acontecia? Automaticamente, sem influência nenhuma, um grupo começou a hostilizar o outro. E eram crianças. Detalhe, eram crianças. Um grupo começou a hostilizar o outro. E quando um grupo começou a hostilizar o outro, eles automaticamente saíram da verbalização, da hostilidade através da verbalização, e foram para uma hostilidade que começou a ser física. Começaram realmente a partir da violência física e apenas não verbal entre os grupos de crianças. E era apenas uma competição como se fosse uma espécie de gincana dentro desse acampamento. E chegou a um ponto que o pesquisador ele estava com medo de que terminasse acontecendo alguma coisa mais grave entre eles. E o que ele fez foi, ele trabalhou a interdependência mútua entre esses dois grupos, que é mostrar que nós dependemos um do outro. Independente da Uhum. pessoa ser branca, ser negra, ser asiática, ser alemã, ser norte-americana, ser italiana, ser espanhola, nós dependemos uns do outro em algum nível, nós dependemos um do outro e é isso que mantém a sociedade. Então ele gerou um problema que para as crianças poderem, se eu não me engano, parece que beber água e tomar banho, eles tinham que resolver um determinado problema de remover eu acho que era um tronco de árvore, uma coisa assim, faz muito tempo que eu assisti, eu não lembro. E o que acontece? Esse grupo que estava superior ao outro, né, que vinha ganhando e hostilizando o outro, tentou fazer isso sozinho, porque estavam se achando superiores. Quando eles não conseguiram fazer essa atividade sozinha, eles tiveram que recorrer ao segundo grupo, que era o grupo dito como inferior. Quando eles fizeram isso, e aí foi trabalhar justamente a interdependência mútua, eles perceberam que, por mais que eles estivessem divididos em grupo, havia determinadas coisas em sociedade que tem que ser feita por todos e não apenas por um grupo em específico. Pelo grupo. E aí a hostilidade entre os grupos cessou e as crianças voltaram a conviver sem atos de violência. E aí, isso aí eu vou trazer no final do filme, estou explicando agora para trazer no final do filme a correlação sobre isso. E o que acontece na Alemanha, que a gente vê, é exatamente isso. Um grupo começou a segregar o outro por se sentir superior, começou a rotular, chamava os judeus de ratos e etc. Então, tendo contextualizado,
a Alemanha invade a Polônia e o pianista, ele que é o personagem central, ele não aceita, ele não quer aceitar a problemática da invasão alemã, até porque a sim, família toda dele é uma família judaica, mas ele não aceita, e até que o irmão dele confronta ele e diz, né, que ele só vive de música, que ele vive para a música, ele vive no seu mundinho. Tem um confronto ali com o irmão dele em relação a isso. E aí eu volto àquela questão, ele estava no processo de negação, que é quando a gente se depara com alguns problemas que são inevitáveis na nossa vida e que nós devemos então confrontá-los. Mas o que é que nós fazemos? Nós corremos desse problema, negando a existência desse problema. E aí eu vou trazer um exemplo atual e eu vou passar, assim que eu terminar o exemplo, eu passo a palavra para você. uhum, O exemplo atual é o Covid-19. A gente vê que sim, quando começou a expansão do Covid-19, especialmente aqui no Brasil, o que mais tinha eram memes. Chovia memes do Covid-19 para todo lugar, para todo instante. Mas pode ver que depois verdade. que a epidemia começou a crescer no Brasil, quer dizer, a epidemia não, a pandemia, né, que agora já é uma pandemia. Sim, é Depois que uma a, pandemia. depois que a pandemia começou a crescer no Brasil, os memes começaram a diminuir. Ou seja, porque as pessoas começaram a encarar a periculosidade dessa realidade que é se infectar com um vírus tão mortal. E aí esse sujeito começa, então, a sair desse pensamento fantasioso dele e ele entra para a racionalidade. Ele passa a ter um processo de racionalização dos seus atos. E aí eu peço que você explique como se dá isso daí para o pessoal. É interessante, Josué, uma coisa que você tinha falado, e às vezes a gente até, ultimamente, né, algumas pessoas colocam no status assim, as pessoas, mais ou menos assim, né, as pessoas só vão deixar de fazer piada quando alguém da família Sim, pegar o vírus. Eu não sei se tu já viu, já, já. né? Eu acredito que algumas pessoas já viram. Mas a questão do Brasil ter feito esses memes, né? Como sempre, o Brasil ele lida com a situação, né, É, no momento comendo. atual, nesse momento digital, né, nessa sociedade mídia, né, com memes, né, com memes, é a forma que o Brasil tem de lidar com as situações, e aí, como você disse, negando, né, vai postergando a realidade, né, vai achando que não vai chegar aqui, né, e aí acabou que chegou. Mas aí, depois que chegou, que o pessoal começou a ver que realmente era sério, aí começaram a usar, né, a racionalidade, né, começaram a raciocinar em cima da realidade, né, não mais em algo que era fantasioso de o Brasil não vai ser vítima do Covid, né? Isso. E aí agora começou, né? Aí o pianista, digamos que ele tenha feito, né, ele tenha passado por esse processo, né? De início negou, né? De início, Uhum. né? Tomou atitudes voltadas para as emoções que ele estava sentindo naquele momento, como eu falei, né? E depois, quando ele começou a ter o contato com a realidade, né? Não que ele não tinha, tá? Quando a gente fala de realidade, a gente está falando do que realmente está acontecendo, né? E a gente quando a gente fala de fantasia, é uma pessoa que prefere fugir da realidade, né, Josebi? E Isso. continua fantasiando, continua achando que não vai acontecer, não, se negando. Não me E é isso que atinge. a gente quer dizer. Não me atinge, né? Sou um super-homem, não vai me atingir, Eu sou atleta. né? Exatamente. Aí o que é que acontece, né? Foi exatamente isso que o pianista viveu, né? Ele chega em casa, tem toda aquela confusão com a família é até grande, né? São o pai, a mãe, ele e mais duas irmãs e um irmão, né? Então, assim, o irmão dele, em um determinado momento, questiona ele, porque ele vive tocando, digamos que para as pessoas que, querendo ou não, né, tem um certo poder que é voltado um pouco para o lado de lá, né? Para o Uhum. lado oposto deles, para o lado opressor. E aí eu percebi nesse irmão dele a questão dele querer enfrentar ele com o tudo ou nada, né? Ou você é judeu, ou Isso. você é do lado opressor, né?
trazendo um pouquinho para a TCC, ou você é judeu ou você é um opressor. As duas coisas não dá, né? Isso, não tem como relacionar, conviver com as duas. Isso. Não tem como conviver com as duas, né? Porque você convive com eles, mas deixa que era o emprego dele, né? Vamos também Uhum. entender o lado do pianista, que era, né, o trabalho dele, e era a forma que ele tinha de também levar a realidade, de suportar a realidade, era Isso, tocando, ele se expressava através da música, né? A gente exatamente. também não pode condená-lo, né? Porque ele Exatamente. vivia naquela fantasia, porque era a forma que ele tinha de fantasiar, né? É a mesma coisa de pessoas, pessoas alcoólatras, pessoas que consomem drogas, né? Então, assim, é uma forma que tem de sair da realidade, querendo ou não, né? A Isso. gente tem essa percepção, né? Que são pessoas que geralmente são vazias ou estão procurando sentido e não encontram e acabam fugindo daquela realidade e vou fugir, né? Eu não suporto mais essa realidade, né? Vou me drogar, vou beber, enfim. E o pianista, ele suportava a realidade tocando, se expressando através da música. E aí é bem perceptível a questão da expressão dele no início do O vício filme. dele era a música. Exatamente, né? E aí a expressão dele era uma expressão totalmente diferente do final, né? O final a gente percebe que ele, claro, ele se tornou uma pessoa resiliente, né? Porque ele sobreviveu, mas né, e depois ele ficou com aquele semblante, um semblante angustiado, melancólico, né? Um semblante de uma pessoa que realmente já não aguentava mais sofrer, mas continuava lutando pela vida, né? Então, ele teve esses embates com a família dele, né? E eu trago para você, se você querendo falar alguma coisa sobre o irmão dele, que o irmão dele era mais realista, né? Inclusive, eu Isso. achei até engraçado que o irmão dele fez assim: não, vamos esconder esse dinheiro, a gente vai. é, vamos usar a psicologia, né? É, Vamos usar. A vamos usar família dele teve psicologia. que. Tinha que esconder parte do dinheiro que eles tinham, porque os judeus naquela época tinham que ter até 2000, esqueci o nome da moeda, né? Era, tem que ter 2.000 da moeda lá. Isso, da moeda lá. E aí a família dele tinha mais de 5.000. E aí, como é que a gente vai esconder esse dinheiro? E aí o irmão dele diz isso, né? Esse mesmo irmão faz, vamos usar a psicologia. A gente pega, coloca o dinheiro embaixo, coloca na mesa e coloca o jornal em cima. Ninguém vai pensar que existe dinheiro embaixo desse jornal. Né? É, E aí é bem exatamente. interessante. Você esconder aquilo que você quer aos olhos de todos, né? É uma tática militar da arte da guerra. Isso. Uhum. E você esconde Em do seu lugares adversário improváveis. e você esconde do seu adversário a sua estratégia de combatê-lo, deixando ela na frente dele, porque é algo tá tão na cara, tá tão palpável que o sujeito olha e diz, né, aqui não vai Não, ter não é nada, não. não Tá, é, pare... não é isso. tá parecendo as questões de colegiada, né? Da faculdade. Né, pronto, Não, eu tô não, falando não desse pode jeito. ser. Não pode ser que isso aqui é tudo verdadeiro. Se você quer aprender, eu lembro a arte da guerra. Exatamente. E aí é E, muito interessante isso aí. porque aí a gente consegue ver que, tipo, a gente tem o irmão dele, que tem um pé mais na realidade, Sim, e a gente tem ele que tem esse pé ainda nessa fantasia, nessa bolha é, dele, desse mundo da música. É quase como se ele exatamente. dissesse que, devido ao talento dele, ele não morreria devido ao talento dele, porque ele seria valorizado e etc. Sim, É praticamente isso que ele tenta mostrar, e é por isso que o irmão dele também fica com raiva. Né? Porque tem é, ele, tem ele como uma pessoa que quer ser acima dos outros, desde que não é. Né? Mas o irmão dele sente isso, como se ele quisesse ser acima. Só que, na verdade, ele estava lidando com aquilo dessa forma. E aí uhum, a gente traz também outro teórico da psicologia que é interessante a gente pontuar aqui, que é o Viktor Frankl, sim, da, da logoterapia. logo, Né? é, Que, inclusive, o Viktor Frankl, ele esteve dentro de campos de concentração, né? Ele sim, escapou de campos de concentração. E a experiência dele no campo de concentração
foi o grande pilar para a logoterapia. E é uma das teorias que estão dentro da psicologia, que vai trabalhar com o sentido desse ser e o sentido da existência desse ser. Como você atribui sentido à sua vida. E aí a gente vê que o sentido que ele atribuía à vida dele era através da música. O sentido da vida dele era a música. O que mantinha ele funcionando, o que mantinha ele trabalhando, era a música. É tanto que você vê que na primeira oportunidade que ele tem, a Alemanha invade, tudo mais, ele vai trabalhar no restaurante para os alemães, para a classe que está subjugando a classe dele. Porque ele queria continuar tocando, porque a existência dele, o significado estava posto dentro da música, dentro da arte musical, estava o significado da vida dele e a força motriz dele. Que é tanto que ele só realmente vai se deparar com essa realidade quando ele é levado a morar nos guetos, que aí nos guetos ele não pode mais tocar o piano. É aí que ele enfrenta a realidade. Mas eu não sei se você vai concordar, Josebi, que mesmo ele estando no gueto e mesmo ele tendo, né, estando em sofrimento, ele continua com o mesmo sentido de um dia eu vou tocar. Sim. Né? É tal que em algumas cenas, né, quando ele está muito, muito debilitado, ele toca no ar. Isso. E aí ele não perdeu o sentido, né? E é como você está falando, né? É como se fosse o que sustentava ele. E isso é bem visível, né? Por mais que ele estivesse, o mundo estava desmoronando e o cara lá com os dedinhos, né? Como se imaginando tocando, né? Então, assim, ele não perdeu o sentido de vida. Ele poderia ter se jogado de um prédio, poderia, né? Ele poderia ter se matado, poderia, mas ele não perdeu o sentido, né? O sentido dele era o mundo artístico, né? E isso é bem evidente. Tanto que no começo, começo mesmo do filme, né? Ele tá ali na rádio, tocando piano, e os alemães começam a bombardear. Os alemães começam a bombardear a cidade e ele continua tocando, né? O rapaz que trabalha na rádio olha para ele, diz: acabou, acabou. E ele vai, enquanto a bomba não explode na rádio, ele não para de tocar. Ele não para. E você vê que o choque dele, de certa forma, não foi a cidade estar sendo bombardeada. Foi ele ter sido impedido de continuar tocando, né? É interessante isso. Foi. Né? Que tá o caos instaurado ali, mas o que doeu foi não tocar. Isso. E aí é bem inerente dele essa questão artística, e é muito bonito, né? É muito interessante. Porque realmente é o que que manteve ele de pé até o fim, né? E realmente salvou ele, né? Foi o que salvou ele, foi a música, né? Foi esse lado artístico. Foi o que salvou ele, sem dúvida alguma. E quando... Fale. Sim, fale. Pode falar. Pode falar. Tá bom. Pode falar. Quando ele está trabalhando na construção, depois que a família dele é separada, né, ele se reencontra lá com o irmão de novo. Pode ver que quando os alemães dizem aquilo, né, que nós somos bonzinhos, nós vamos deixar um de vocês saírem e trazer batatas. E o que sobrar, vocês podem ganhar o dinheiro. Viu que nós não somos pessoas más? Então, nós não somos pessoas más. Nós deixamos cada um de vocês ter 3 quilos de batata para comer. Cada um venda como quiser, né? Isso, vocês podem fazer um negocinho e ganhar seus dinheirinhos. Eu ri demais dessa parte. Aquele cara é muito engraçado. Exatamente. É o reforço de vocês. É o reforço, né? A gente vai dar um reforço positivo a vocês. Porque assim é o quê? Diminuir a chance deles fazerem uma rebelião. Se rebelarem. Exatamente. Eles estavam comendo mal, então não, vamos dar comida e vamos deixar eles cozinhar. Porque os assim bichinhos. eles ficam mais felizes. Os bichinhos, coitadinhos. E o que acontece? Né? Na primeira oportunidade, ele dá o endereço de um casal de amigos que são artistas, para o irmão tentar ver se eles ajudam ele
a sair de lá, a sair do gueto. Mas Sim. é interessante que, veja só, ele poderia dizer, veja se me faz sair e tudo mais, até porque os próprios judeus que estavam ali diziam que ele não ia aguentar muito tempo, porque ele era um artista e aquele lugar Uhum. não era para ele, né? E, mas veja só, ele não diz assim, tente procurar uma ajuda para mim. Ele deixa claro quem são as pessoas que ele quer ajuda, que é um casal de artistas. E aí você vê que a arte está sempre como uma figura de salvação na vida dele. Seja a figura É, simbólica e seja uma figura material, que seria o casal de amigos dele, né? Que vão lá e conseguem a saída dele e ele vai ficar lá de frente ele fica de frente pro gueto, né? Onde eles estavam. Mas o que eu achei muito, muito interessante é que quando ele está lá, que há rebelião, que o irmão dele já tinha dito que ia haver a rebelião lá, que eles eram muitos e que eram poucos alemães e que eles iam matar os alemães e conseguir a tão sonhada liberdade. uhum, É interessante porque o quarto que foi dado a ele ficava de frente justamente de onde começou o motim dos judeus, né? sim, Ficava de frente. E ele contempla todo, todo aquele movimento que sim, acontece, a luta, durante os dias, até que os alemães entram e matam todo mundo. E aí, sim, quando a amiga dele chega, né? Ela diz, uhum, mas foi um exemplo para todos. Ela tenta amenizar a dor dele, né? Diz que foi um exemplo para todos, diz de que aquilo ali é, pode, pode não, mostrou que os alemães também não são isso tudo e tal e tal. Tem tudo isso que ela fala lá. E aí ele se questiona quando ele diz que ele deveria estar lá lutando sim, e ter morrido lá, né? Ele coloca isso, que ele queria estar lá e queria ter morrido lá. Que aí você vê que a realidade já começa a entrar de uma forma muito mais forte nele. uhum, E a primeira vez, eu não sei se você teve essa impressão, eu trazendo isso aqui agora, eu lembrei de um fato que acontece um pouco antes, que eu acho que foi a primeira o primeiro choque mesmo assim de realidade forte dele, na minha opinião, sim, foi quando ele pega aquele menino que os alemães estão socando de um sim, lado a outro pelo muro, né? uhum. E o soldado está do outro lado lá espancando o menino e ele tenta salvar o menino, mas quando ele puxa o menino já está morto. Já Foi está o primeiro morto. grande choque. Foi. É tal que o semblante dele começou a mudar dali. Uhum. Quando ele chega em casa na janta, ele já é outra pessoa. E isso, ele é outra pessoa, e aí acontece, digamos não, aconteceu uma discussão no jantar, né, justamente por causa dessas questões, né, enfim. E foi a partir dali mesmo, né. E aí você trouxe essa questão dele ter ficado justamente quando ele conseguiu ajuda, né, de sair, digamos, das mãos, né, de sair do gueto, né, e ele ficou de frente para o prédio que ele antes vivia, né, e estava em todo sofrimento. Querendo ou não, ele fugiu mais uma vez, né? Sim, ele fugiu mais E, uma vez. e fugiu mais uma vez, eu digo mais uma vez porque quando a família dele, né, pegaram a família dele para levar para os campos de concentração, né, e um policial puxou ele, né, e mandou ele correr e disse: Eu Que salvei a sua vida. é um amigo da família. Um amigo da família, né? Que Ele ofereceu para escolheu ele e o irmão serem policiais, e se ele e o irmão isso, fossem policiais, eles poderiam sobreviver aos nazistas. Aí eles não quiseram. Ele, porque exatamente. eu tenho meu emprego, que era ser pianista, né? Eu tenho meu emprego. Foi o Aí a emprego. gente vê ele continuando mantendo a arte como o significado da sua existência. Sustento, Dentro da existência dele era a arte. Que aí sustento financeiro. quando ele tem uma chance de realmente dizer assim, ó, eu posso salvar a mim, né? Eu posso me salvar e eu posso salvar a minha família se eu for, Uhum, um policial judeu. Ele tem essa opção. exatamente. Mas o sentido de existir dele, o sentido da vida dele, estava na música, estava na arte. Então,
ele abdica de uma chance de salvar toda a família Uhum. para continuar no seu emprego, que era tocar o piano. Enquanto o irmão dele, a gente vê que o confronto do irmão dele é porque o irmão dele ele fazia parte dos movimentos socialistas da época, já influenciados Sim. pela União Soviética, lá pelos russos. Então, ele já tinha essa visão mais social, o irmão dele, e aí ele trazia essa visão mais realista, como a gente falou antes. Então, ele confronta esse carinha aí, que era amigo da família, justamente com isso. Ele confronta com o social, com a visão, Uhum. com essa visão mais socialista. Enquanto o nosso pianista, não, confronta ele com o existir, que é algo totalmente diferente. Não é uma ideologia, não é nada. Ele confronta com o seu próprio existir. E aí eu achei Com esse a ponto forma muito, de ser, isso, com a forma de ser dele. né? Como ele se vê, como ele se sente e com aquilo que Exatamente. move ele. Até porque ele piora cada vez mais no filme, quanto mais tempo ele vai ficando sem a música. É, é na parte em que o pessoal, a família está reunida, né, que está ali para ir para o campo de concentração, uma frase interessante que aí eu vou trazer para a realidade, não voltada assim para uma interpretação psicológica, mas para uma realidade que é uma realidade nossa, né? Ele olhou para a irmã dele e falou: eu quero te conhecer melhor, Alina, né? Foi Sim, mais ou menos assim: eu quero te conhecer, Alina, né? E a é, Alina era a irmã dele, né? E aí a gente trazendo para a nossa realidade, né? Em vários lares, né? Estamos reunidos, mas não conhecemos uns aos outros. E isso é um fato, né? Se verdade. você, eu aposto, não vou nem apostar, né? Faça o teste. É meio que uma janela de Johari, né? Pergunte para as pessoas ao seu redor, né? Quais são as suas qualidades e defeitos. Uhum, Elas vão ter dificuldade em falar, né? Elas vão trazer qualidades, mas os defeitos elas vão ter um certo medo, um certo receio de falar. isso. Então, assim, e olhe lá se trouxer qualidades, né? Ou às vezes traz as qualidades mais comuns. Ah, você é inteligente, é divertido, né? É Mas aquilo que por dá que pra gente isso? colocar em qualquer pessoa. Qualquer pessoa, né? Mas por que isso? Porque não existe uma reflexão, uma autorreflexão e não existe uma reflexão sobre o outro, né? Então, assim, quando ele se viu a ponto de perder a família, né? Ele Ele olhou para a viu que irmã não dele e conhecia a disse família. que não conhecia a família. Poxa, eu vou perder minha família, eu não conheço os membros da minha família. Né? Eu não conheço as minhas irmãs, eu não conheço meu irmão, não conheço meu pai nem minha mãe. Né? Convivemos, mas não nos conhecemos. Né? Então, assim, queria trazer isso porque eu achei muito interessante, né, essa questão para trazer para a nossa realidade, porque isso é bem notável. Né? Quando a gente vê que a gente vai perder o peixe, aí a gente começa a valorizar. É, Né? A gente exatamente. começa a entender o peixe, né? Quando a gente vê que vai perdê-lo. Então foi isso que aconteceu com o pianista. Né? E Porque, aí, fale. fala, não, termina para terminar. E aí, talvez para ele tenha sido muito doloroso ter deixado a família, né? Talvez não foi doloroso, né? Ele internalizou aquilo. E aí é tal que quando ele sai do gueto, que ele tá justamente com essa moça que você falou ainda há pouco, né? Que ela fala, ela meio que parabeniza, né, os judeus por terem resistido, Isso. mas ele fala que ele deveria estar lá, né? É, e aí ele colocou, né? Devia ter ficado e lutado com eles. Isso. Então, talvez essa É quase como se frase, ele dissesse, ali era minha família. Eu não devia ter abandonado novamente isso, minha família. abandonei a minha família novamente, né? Abandonei a primeira família e agora abandonei a segunda família e eles lutaram sem mim. Deixei as Isso. minhas duas famílias lutarem sem mim. E aí a gente traz a figura de família porque até então ele ficou praticamente sozinho no mundo, né? Exatamente. Ele não tinha mais ninguém, né? Então, os outros judeus que estavam no mesmo momento semelhante que ele, de sofrimento, passaram a ser a família dele. Então, Isso. assim, quando ele traz a questão de. Ele meio que menosprezou os judeus, né? Porque eles não Uhum. conseguiram
vencer a guerra contra os alemães, né? Os judeus que estavam no gueto não conseguiram vencer. E Sim. aí, trazendo, né, para a TCC, ele meio que fez a mesma coisa que o irmão dele fez, né? Ou tudo ou nada, né? O irmão dele trouxe para ele, né? Ou você é judeu, ou você fica do lado dos alemães, tocando para eles, servindo-os, né? Servindo aos que estão nos oprimindo. E Isso. aí talvez ele tenha pensado, não valeu a pena, né? Então, assim, querendo ou não, a distorção, né, da realidade, né, não teria como, né? Era praticamente impossível, mas valeria a pena ele ter analisado direito, ter analisado diferente, não direito, ter analisado diferente e ter pensado, mas eles lutaram, né? Eles honraram a palavra de que iriam se rebelar, né? Que iriam ir contra os alemães, né? Eles Ela tiveram força, né? trouxe isso, ela trouxe esse discurso de eles tiveram força de lutar, mas para ele era tudo ou nada. Eles não Uhum. conseguiram, então não foi nada, né? Então, querendo ou Isso. não, isso é uma distorção, né? E aí, se você quiser, Josi, pegar, pode pegar agora e a gente vai seguindo. Tem uma parte interessante quando na primeira separação, né, que é com a família, fato dele lá, que é o pontual isso, que é pontual outra coisa, é que a gente vê um amigo do pai dele dizendo, nós somos não sei quantos, eles só são tantos, e nós estamos nós estamos deixando eles nos matarem e tal, né? Ele Sim, coloca que se os judeus se juntassem e se rebelassem, eles sim conseguiriam botar os alemães para correr, porque o número de alemães é bem inferior uhum. ao número de judeus. De judeus. E ele diz que quando eles estão indo para a morte e tal. Aí o pai dele tenta amenizar com essa fantasia de a própria negação da realidade, né, gerada a partir da fantasia. Não, lá nós vamos para trabalhar. Eles não vão, eles não Sim. vão desperdiçar a nossa mão de obra. E o cara lá Né? traz a realidade para ele, que diz: olha aqui, está cercado de. Não, primeiro De velhos. aparece o cara de muleta, né? Olha aquele aleijado. Aí diz aqui: nós temos aleijados, velhos, crianças. Eles não vão conseguir carregar peso e tal. Tem esse confronto, né? E isso daí eu achei interessante pontuar, porque eu já ouvi de algumas pessoas justamente questionarem isso. Foram mortos cerca de 6 milhões de judeus durante a Sim. Segunda Guerra Mundial, pela Alemanha. E muitas pessoas questionam, mas é tanta gente morta, campo de concentração tinha milhares de judeus e tinha dezenas de soldados alemães, que é um número completamente diferente e que eles poderiam matar os soldados tal e tal, tal e tal, tal e tal. Só que até talvez algum de vocês que estejam assistindo pode já ter se questionado isso, porque eu também já me questionei, mas a gente vê que a Alemanha, eles entraram com o terror psicológico. Eles entraram com um terror psicológico muito forte, que era qualquer coisa, matavam o judeu na rua mesmo, deixavam o corpo apodrecendo lá, ou tocava fogo para todo mundo ver aquela pessoa ali morrendo, tocando fogo. Como naquela parte que eles pegam um fiozinho de cadeira de roda e jogam ele da janela, Sim. né? São Porque cenas bem fortes. aleijado não. É como aquele velho diz depois, né? O aleijado, ele não serve de nada para os alemães. Não Então serve pra nada. É. ele joga aquele senhorzinho, além de ser velho, é a cadeirante. Aí joga o cara lá de cima da casa dele. Então ele também traz essa questão, né, dele questionar, mas o terror psicológico é muito grande. Não, Uhum. por que pessoas que moram em ambientes, vamos supor, dominados pelo tráfico, ninguém denuncia o traficante? E não denuncia por quê? Porque o terror psicológico gerado lá dentro é Sim. muito grande. O sujeito sabe que se ele for denunciar, a punição que ele vai ter é o quê? Ser queimado vivo, ser É fuzilado, verdade. ter os braços, as pernas cortadas e depois cortada a cabeça. Quer dizer, tem Uhum. uma série de coisas que acontecem. Então, ninguém dentro de uma favela, em sua sã consciência, vai denunciar um traficante. E não é porque apoia o traficante. Sim. É porque tem medo do que pode acontecer com a pessoa, com a família. E esse terror psicológico foi colocado em cima dos judeus, pelos alemães. Eles colocaram esse forte terror psicológico de você ver pessoas queridas sendo mortas na rua,
sendo espancadas, tendo atira e ainda passa com o carro por cima. Sim. Então, você vê que tem todo um contexto que gera um terror que é paralisante. O sujeito que está passando por isso, ele se sente paralisado. Por mais que este indivíduo, a derrotinha entrou. Por mais, Maninha! por mais que esse indivíduo ele esteja, a gente pode dizer aqui, teoricamente, bem antes de tudo isso, né? Esse indivíduo está bem, é uma pessoa fisicamente saudável que tem condições de bater de frente com isso. Mas a pressão psicológica que é acrescentada nesse sujeito, mediante aos atos de terror que são expressos para ele, é muito forte. Esse sujeito não vai conseguir. Não vai. Por mais que tenha tido 10 mil judeus em um ambiente e 50 soldados alemães, a crueldade era tanta que as pessoas ali ficavam paralisadas. Então, esse é um ponto que eu queria colocar, porque eu já vi pessoas me questionando sobre isso, né, de por que os judeus eram tantos e não fizeram nada. Então, aí uma explicaçãozinha breve sobre o que aconteceu. O ponto principal, terror psicológico. Através de atos de agressão explícita e gratuita. Verdade. Isso. Josebi, outro ponto que eu quero colocar aqui é que... Só uma coisa. A live tá aqui o tempo da live. Eu vou reiniciar a segunda live. Já deu o tempo da primeira. Já? Já. Então vai. Então, bora. olha, gente, ninguém solta a mão de ninguém, tá certo? Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos ficar aqui juntos, essa questão desse contextualizar, mas que era importante. E aí passou que a gente nem viu, né? Foi, verdade. Mas a contextualização é importante porque o filme, ele é um filme realmente baseado na realidade, né? Como você está trazendo. E aí, como eu trago novamente, eu não sou boa em história, Josebier, por isso que ele estava nesse tempo todo falando aí da cultura, da história, desses momentos históricos, né? O outro ponto, Lana, que eu queria pontuar, eu terminei no vídeo passado, o primeiro, que é esse dessa explicação do terror psicológico, da violência gratuita e explícita. E o outro ponto que eu queria colocar é correlacionar um pouco com o que a gente está vivendo agora, que foi uma coisa que você trouxe, que eu achei interessante pontuar. Tinha até fugido da minha cabeça, mas aí você resgatou, que foi quando você falou, né, da questão de que ele, quando ele vê que realmente está próximo do fim, né, ele diz para a irmã que ele quer conhecer ela. E antes a gente vê, ó, a Karine, e antes a gente vê que teve o tempo de isolamento deles ali, teve divergências e mais divergências entre a família. Era muita briga entre a família. Eles brigavam muito ali. Conflito familiar a todo instante. Exatamente. E é interessante puxar isso para o que a gente está vivendo agora nesse tempo de quarentena. É muito importante correlacionar isso com o tempo de quarentena. Porque teve... eu não me lembro agora se foi a China... Agora não me lembro qual 2002. foi o país. China, em 2002, teve que passar por um processo de isolamento. Não lembro bem por quê. Mas teve que passar. Foi o corona também. Foi o corona também, só que foi uma cepa diferente do corona. Foi o SARS-CoV, agora só não lembro qual a numeração. Mas foi o corona também. O corona. Depois a gente teve o H1N1. Sim, outra cepa viral diferente, né? E assim foi se modificando, Isso. se readaptando. A gente tem sempre esses momentos que terminam exigindo do mundo essa quarentena. Nessas outras, diferente da atual, quando o vírus chegou no Brasil, já estava, já tinha um tratamento e já estava com experimentos de vacina e tudo mais. E por isso que o vírus não se espalhou no Brasil nessas duas pandemias que nós falamos agora, não entrou no Brasil de forma tão impactante como está entrando agora, porque quando chegou aqui, fora, eles já estavam desenvolvendo tratamento. Já agora não. Agora, quando ele chegou sem em lugar nenhum ter um tratamento específico para essa cepa do Covid-19. E aí a gente está agora nesse processo de isolamento social e estamos convivendo com as nossas famílias.
Ô, Tem Cris. país que eu não lembro exatamente agora qual é o país, que já relataram um aumento, olha só, o que essa quarentena está fazendo com Já as sei o nossas que é. famílias, um aumento de 50% nos divórcios. Uhum. Já imaginava que seria Um divórcio. aumento de 50% nas separações. Nas separações, um aumento de 50% devido ao isolamento social. Isso prova de que o casamento em si era ruim? Não. Isso prova aquilo que você trouxe na sua fala anterior. As pessoas, elas vivem, convivem, mas não se conhecem. Esse é o Exatamente. problema. Hoje em dia, nem sequer os casados estão se conhecendo. Aí, quando É, entra nessa necessidade de uma quarentena, o marido surta, a mulher surta. Porque aí eles começam realmente a conhecer quem é o seu parceiro, quem é a sua parceira. é na convivência que a gente conhece, né? É na Sim, convivência que a gente conhece um outro, né? É tal que às vezes a gente só oi com aquela pessoa, com uma determinada pessoa, e aí quando a gente começa a conviver com a pessoa, a gente realmente conhece. E a gente faz assim, rapaz, eu não imaginava que fulano era desse jeito, né? Porque às a vezes positivo, às vezes convivência, negativo. isso, porque a convivência, querendo ou não, ela traz as máscaras, né? Isso. Ela tira máscaras, né? Como você tinha trazido, acho que você trouxe na outra live, né? Somos seres de Das personas, personas. né? Isso. Temos Isso. diferentes As máscaras. máscaras, né? Eu estou sendo aqui, Railana, psicóloga, né? Terminou a live, você, Lana aqui dentro de casa, né? Lana irmã, Lana filha. Então, assim, temos diversas máscaras, né? Não é em questão de falsidade, é que o ser humano ele tem essa ferramenta para lidar com outros seres humanos durante o dia a dia, né? Não Isso. é É uma por ferramenta falsidade. adaptativa. Entendam, é uma ferramenta adaptativa, né? Cotidiana, né? Então, assim, a partir do momento que começa todo mundo a conviver, né, tá todo mundo isolado, né, e na China, em 2002, fizeram estudos, né, fizeram pesquisas, e realmente o número de divórcios foi muito grande depois do isolamento na China em 2002. E aí é algo que já estão prevendo para esse dito isolamento, essa dita quarentena que estamos enfrentando. Fora os transtornos Aqui no Brasil, né? psicológicos, né? Ansiedade, depressão, né? Fora os transtornos psicológicos, né? Ótimo você ter colocado isso. Porque a gente traz, novamente, a gente correlaciona. Eita, Rodrigo, meu professor querido. Rodrigo Neuro. Novamente, a gente traz, a gente pode correlacionar essa parte do filme do isolamento deles com o nosso contexto atual do isolamento devido ao Covid-19, Sim, porque a gente vê que aquela família, nós temos uma pessoa que está enfrentando de fato a problemática com o pé na realidade, que é o irmão. sim. Nós temos uma pessoa que está no processo de negação e fantasiando, que é o Uhum. personagem central, o pianista, que fica fantasiando em torno da música. Nós temos também as irmãs, né? A mãe e o pai. E aí você também vê processos neles, processos de depressão, processos de ansiedade. Todos esses quadros Isso. que você trouxe aqui é visível e é distinguível dentro daquela família. Porque você vê que o pai, ele tem uma postura primeiro mais otimista. Né? Ele tem uma postura É. primeiro mais otimista. Depois ele se rende para a depressão em si. Que é tanto que você vê que tem um momento que ele está lá deitado na cama com a esposa do lado chorando. Então aí você vê um cenário, você vê um cenário depressivo dentro daquela Uhum. família, caracterizado por esse pai e por essa mãe, que agora estão vendo que a família, mais cedo ou mais tarde, irá realmente se destituir como família e que irão ser mortos. Então a gente vê esse processo. Pai e mãe depressivo, irmão em negação fantasiando, irmão enfrentando a realidade. E aí tem as duas irmãs que elas ficam num processo muito mais de ansiedade, por não saberem É. exatamente como lidar com toda aquela situação.
pode ver que uma tem uma visão um pouco mais externa, também ansiosa, mas uma visão mais externa do que vai acontecer Uhum. com eles, e a outra ela tem uma visão mais interna, que é de tentar apaziguar, que é a advogada, de tentar apaziguar e cuidar daquela família que está em constante briga, porque de fato Sim, agora estão se conhecendo e cada um está tendo uma forma diferente de lidar, né? de lidar. Depressão, negação, realidade, e ela com a ansiedade para tentar amenizar a dor dessa família. Sim. E a outra traz os traços de ansiedade voltados para o que é que vai acontecer com a gente. Então, isso que você trouxe é bem interessante porque justamente ele traz a família traz esses processos que nós estamos vendo na prática, especialmente quem tem família grande, que aí não é o meu caso, É, mas assim, quem tem uma família grande está vendo toda essa manifestação que ocorreu no pianista nesses no primeiro ato e no começo do segundo ato do filme, esse isolamento da família e o enfrentamento deles com o futuro através da opressão dos nazistas é o que a gente está vendo, porque nós não temos os nazistas nos oprimindo, mas nós temos um vírus mortal que está nos uhum, oprimindo. Além desse vírus mortal que está nos oprimindo, nós estamos também vivendo com a economia nos oprimindo, porque nós estamos sem trabalhar, estamos juntando boletos e sim. etc. Então, nós temos a pressão econômica, nós temos a pressão do vírus e você fica, vou trabalhar para pagar o boleto, correndo o risco de morrer e o boleto ficar para quem ficou pagar o boleto, ou eu vou ficar em casa, juntar boleto e quando isso passar, correr atrás de trabalhar feito doido para pagar o boleto. Tem esse processo de ansiedade que gira em torno do dinheiro, que é o primeiro momento de estresse familiar e de ansiedade dentro da família, é aquilo que você trouxe no começo da nossa live, o dinheiro. Eles estão Exatamente. tentando esconder e guardar o dinheiro. Você vê que aquela família, de certa forma, eles tinham uma visão muito materialista. Sim, Que o medo dos alemães, à primeira vista, mesmo eles já sabendo, porque com certeza eles já sabiam o que vinha acontecendo nas outras cidades que estavam sendo tomadas, o medo não era a morte, o medo era perder o que tinha, perder o dinheiro, perder a casa. Tanto que quando eles vão para o uhum. gueto, o pai diz, né? Eu pensei que fosse pior, até que não é tão ruim. E na cena do piano também, né? Na hora de vender o piano. O cara Sim, oferece 2.000 no piano e aí o irmão dele, o irmão do pianista, não aceita, né? exatamente. Não Isso aceita. vale muito mais do que 2.000, né? Então você vê o valor ao dinheiro, né? E até pela situação, né, em que eles estão, porque eles acabam perdendo dinheiro e aí querem ganhar dinheiro para se manter, Para manter o né? padrão que tinham. Para manter o padrão que eles tinham. E isso aí a É, gente correlaciona com o filme A Casa, né? Que a gente debateu. A sim, questão de manter os padrões, mesmo quando nós estamos em dificuldade. exatamente. E aí tá tudo se ligando, né? O É, poço, a casa, o nosso o ciclo, piano. ele o nosso ciclo de filmes é um assunto que termina em um, está se interligando com o outro. E aí, para quem acompanhar todas, com certeza É, vai ter um olhar muito mais holístico sobre a sociedade. olhe que se Débora não tivesse falado, que foi ela que indicou esse filme, eu diria que você tinha feito de propósito. Porque É, tá né? tudo interligado. Tá tudo Tá tudo se interligado. encaixando. Tá, se Exatamente. encaixando. Tá se encaixando É, perfeitamente. lembra que a gente comentou aqui que ele teve um choque de realidade quando ele pegou no menino, né? O menino já estava morto, lembra disso? Sim. Né? O menino já estava morto. Mas lembra que por mais que ele tivesse tido contato com essa realidade, ele ainda tentou fantasiar que se ele tentou acreditar, na verdade, né? Que se ele conseguisse comprovantes de trabalho para toda Sim. a família não iria sofrer, né? A família continuaria ali naquele lugar e conseguiriam se Exato. manter a mesma vida de antes, né? E aí é tal que eu quero trazer
né? E aí, voltando para distorções, né? Hoje eu estou bem TCC, né? Hoje eu não citei nada de psicanálise ainda. Mas aí, trazendo para TCC, né? Ele se sentiu culpado, né? Foi culpa minha. Nesse que estamos passando, enfrentando, é culpa minha. E aí a gente chama isso de personalização, né? Quando a pessoa ela se Ótimo. culpa, essa culpa é enorme e a culpa só dela, né? E não, eu tenho culpa nisso, né? Não, a pessoa não consegue enxergar que existem outros fatores, outros determinantes que envolvem aquela situação. Então, assim, ele Isso. não conseguiu enxergar que era, querendo ou não, o caos. Eles estavam sendo oprimidos, eles estavam sendo segregados. Então, assim, ele não conseguiu, por mais que ele agora tivesse tido um contato com a realidade, mas ele não conseguiu, né? Ele distorceu a cognição naquele momento. A culpa é só minha, né? Vocês estão enfrentando isso, né? Estão sofrendo por minha culpa, né? E aí eu trago para você, né? Porque eu achei interessante trazer, e aí a gente tá indo e voltando, porque a gente tá fazendo a mesma coisa, né, Josepe, do último. A gente não discutiu no WhatsApp. Então, por isso que a gente não tá seguindo aqueles Um pontos roteiro, né? do início, não está seguindo o roteiro, a gente está indo e voltando. Mas aí eu queria que você, se fosse possível, você fazer algum comentário sobre essa cena, né? Bom, essa cena daí, eu tinha até esquecido, foi bom tu falou que tu me relembrou ela. Foi uma cena que também me chamou a atenção, né? Que é como você falou, esse processo de personificação do indivíduo, né? Ele tá ali e ele começa a abraçar para si a, a segurança da família. Por quê? Porque ele era o mais bem-sucedido da Sim. família. Ele era o que tinha Uhum. maiores ligações com as pessoas de grande escalão na sociedade. Então, de Uhum. certa forma, ele toma que se eu sou o que tem mais influência, se eu sou o que tem mais conhecimentos, então eu sou o responsável por guardar a minha família. Então, ele toma para si essa, essa responsabilidade. E aí eu posso até trazer também essa questão de que ele poderia, nesse momento, estar fazendo um processo de ressignificação do motivo do seu existir. Sim, Ele poderia estar tentando verdade. ressignificar o seu existir. Por quê? Porque Sim. anteriormente o existir dele era única e exclusivamente a música. E nesse ponto ele começa a girar em torno de salvar a família. Uhum. Tanto que quando o irmão dele é preso, ele vai falar com um carinha lá da polícia, né? Que ele tem influência lá e tal. E o cara diz o quê? Ah, eu chamei vocês para estarem aqui. Se vocês estivessem trabalhando comigo, não estaria passando por isso, né? O cara joga na cara dele Na cara dele. que teve uma chance. Ou seja, esse momento daí, depois disso que vem essa cena que você falou, né? Então, nessa parte daí é como se o cara dissesse assim, olha, a responsabilidade pela morte da sua família vai ser sua. Porque você Uhum. teve a chance de salvar a sua E família desperdiçou. e desperdiçou. Então aí Exatamente. a gente vê que ele já começa a ter uma visão mais preocupada em relação a isso. E depois disso também é quando ele já deixa de ser pianista e aí ele corre, consegue as coisas e vão ficar costurando, né? É. E Eles aí vão é quando passar por acontece, né, muita a coisa. cena em que a família dele sofre porque ele leva logo um tapa na cara, né? É, E a quebra o família nariz, pega a irmã, pega o irmão, né? e separa, Tem a separa a primeira família. separação, né? A família. A primeira separação da família foi ali. Então, assim, querendo ou não, eles ficaram desolados e ele se sentiu no direito, no dever, na verdade, no dever de cuidar daquela família, de ser responsável pelaquela família, né? Isso. E aí Até foi porque quando o ele. pai já era velho, né? E isso, o pai era velho, estava querendo ou não com sintomas de depressão, né? Não sabia o que fazer. E aí ele tentou, né? Ele tentou fazer essa retomada de responsabilidade, mas querendo ou não, ele se frustrou, Isso, né? Ele teve essa frustração. exatamente. E essa Ou frustração foi mais um tapa na cara dele da realidade, sim, né? A né? gente vê que o, o, De, o filme todo ele tá levando tapas e tapas na cara da realidade para que isso. ele
pare de fantasiar. É, Que ele pare de fantasiar. Que ele encare isso que está acontecendo. isso. As E situações puxam só ele. ressaltando, quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma colocação sobre o filme aí, pode colocar que nós iremos responder, iremos tirar as dúvidas, se vocês conseguiram ver alguma coisa no que nós falamos, ou algo que nós ainda não falamos, e vocês acharem aí que estão com a dúvida de alguma coisa, pode colocar que nós vamos responder. E lembrando para os psicólogos que estão assistindo, nós estamos sempre traduzindo tudo com a linguagem mais simples possível, porque a nossa intuição é trazer a ciência da psicologia com uma linguagem mais facilitada e mais atrativa para as pessoas que estão nos assistindo. Pronto, pode continuar, Lana. Só queria passar o recado. Outra cena interessante foi a cena em que ele meio que já estava ameaçado, né, de que alguém chegaria para levá-lo, né? Depois que ele conseguiu ajuda, estava do outro lado do gueto. E aí o cara chega para ele e diz que ele fugisse dali, né? E aí ele diz: eu não tenho para onde fugir, eu posso ficar aqui, posso tentar a sorte. E aí o cara faz assim: pode tentar a sorte. Agora, se os alemães chegarem, se eu fosse você, pularia da janela. Exatamente. Eu não queria estar vivo, né? Porque, claro, ele quis dizer, né? Você vai ser torturado ao ponto de você pedir e implorar para morrer. E aí, os alemães, em algum momento, chegam, né? E ele vê da janela, ele já se prepara para se jogar da janela. E aí foi outra questão que eu percebi do personagem, que ele não conseguiu pensar em estratégias para pelo menos se esconder, ou não sei, alguma estratégia para sair daquela situação. Né? Ele foi bem catastrófico, né? Ele pensou e tomou para si, né? E aí mais uma distorção, tomou para si que seria realmente melhor ele se jogar da janela, né? Porque não queria enfrentar a tortura, né? Ao invés de conseguir arranjar estratégias para sair daquela situação, por mais que fosse difícil, né? Mas a gente não vê ele explorando a casa, a gente não vê ele explorando o apartamento, não é nem uma casa. Não, ele não explora. Ele não Realmente. explora, a gente não vê em momento algum ele explorando, nem assim, nem para tentar se esconder por trás da cortina. E aí a gente eu trago isso para as pessoas, nesse isolamento, por exemplo, né? Que muitas vezes estão com sintomas de ansiedade, muitas vezes estão com medo, né? Mas preferem se render ao medo, à ansiedade, né? Fazer pensar na catástrofe ao invés de tentar ressignificar, né? De tentar arranjar estratégias para sair da situação, né? E aí é bom enfatizar isso da gente tentar, né? Diariamente conseguir, pelo menos pensar em estratégias de como a gente vai sair de determinadas situações, né? A gente pensar nas nossas potencialidades. E aí é bom trazer isso, né? Foi algo que me tomou a atenção e aí eu quis trazer. Se você quiser comentar alguma coisa, viu? É aquela questão de o que você está pensando nesse momento do isolamento, né? Você está pensando que haverá um amanhã após o isolamento, ou você está achando que o isolamento é o fim por si só? E foi basicamente o que aconteceu com ele, né? Ele chegou a um ponto que ele achava que aquele isolamento dele era o fim por si só. E quando os nazistas possivelmente poderiam chegar lá, ele já pensa em tirar a vida dele. E aí a gente pode pensar, em relação a isso, de que nesse exato momento, as estratégias que ele vinha criando para se manter, essa questão dessa esperança de voltar a ser músico e todas as outras, o próprio fantasia dele, que ele ficava lá no piano, né? Nessa casa tinha um piano, ele não podia tocar para não chamar a atenção de ninguém, mas ele ficava no ar, com a mão lá nas teclas, né? Como se estivesse tocando piano e imaginando o som do piano enquanto ele estava tocando. Então, chegou um ponto que esse isolamento, até porque quando o cara saiu, o cara trancou a porta por fora, né? Deixou ele trancado na casa. Então ele começa a ver ali
que não vai, não tem realmente, literalmente, para ele ali naquele momento, não vai ter para onde ele correr. Então, para ele, aquele processo é tão angustiante, é tão doloroso que as opções se fecham. As opções, Uhum. as opções são minadas de uma forma que a única chance é a morte. Que ele quase faz, né? Quando ele vai fazer, é que ele vê que os alemães já pegaram quem eles queriam pegar, e aí é Sim, quando ele tem um alívio, né? um alívio, E ele tem um aí, alívio. nessa quarentena, é muito importante a gente pensar em ressignificar esses nossos sentidos, essas nossas interpretações de mundo. Porque nós, Verdade. antes da quarentena, o que é que realmente nós dávamos importância em nossa vida? Nós estávamos dando importância a um emprego, não que não deva dar, porque com Uhum. certeza, porque é o emprego que mantém a gente. Se não Sim, trabalhar conta, não vai se alimentar nem nada. Mas a sua importância principal, central, o que era o centro da sua vida, seria seu emprego, seria obter dinheiro, seria a sua casa de praia, que talvez agora você não possa ir, porque você está isolado na sua casa, dentro do seu município. Aonde você direcionava todas essas suas energias psíquicas, e como a gente chama na psicanálise, aonde sua libido estava fluindo? Ela estava fluindo para algo material ou para algo de sua própria subjetividade? Ela estava fluindo para eu existo porque eu quero aproveitar, sei lá, o que a vida tem de bom, eu, eu tenho como prazer de existência a minha religião, eu gosto de ir para a igreja, eu gosto de cultuar a minha deidade, seja cristianismo, seja lá qual for a deidade da pessoa. Aonde estava essa, esse seu sentido de existência? Aonde você estava depositando isso? Porque algumas pessoas, com certeza, não estão tão, tão angustiadas com o isolamento, enquanto outros, com certeza, estão em processos insuportáveis sim, de angústia dentro desse isolamento. Porque muitas vezes nós direcionamos o nosso sentido, o nosso existir, os nossos desejos, primariamente para aquilo que está muito externo a nós, que está no ambiente que chega a ficar fora de nossa própria casa, fora de nosso desse ambiente que nos traz a segurança. Que antes da quarentena era um ambiente que você chega para ter segurança. Agora é um ambiente que está lhe deixando sem ar. Então, é, é importante você que está em quarentena, como nós também estamos, né? Mas assim, é importante para quem está em quarentena pensar isso. Aonde você direcionava esse seu sentido de existir, para onde você direcionava essa sua energia psíquica, para onde você direcionava os seus desejos. Era algo para muito mais dentro de você, ou era para algo tão externo que agora que você está dentro de quatro paredes, você não está conseguindo ressignificar e achar esse seu ponto de segurança e de conforto. exatamente. Pode falar. Algumas pessoas, Joseph, estão sozinhas, enfrentando isolamento sozinhas, né? Outras estão com gente demais em casa, né? Mas se sentindo sozinhos, né? Sentindo Sim, solidão, né? Mas aí quando se a gente parar para pensar, solidão já é uma coisa que já existia antes do isolamento, né? Já é uma sim. solidão crônica que a sociedade atual, querendo ou não, né, já sentia essa solidão, né? Porque a Isso. gente sabe que existe a diferença de solidão e solitude. Na solitude eu tenho prazer em estar na minha própria companhia, né? Eu não vou precisar necessariamente do outro para não me sentir sozinho, né? E na solidão tem essa questão, né? Às vezes as pessoas estão rodeadas de pessoas, de outras pessoas, mas se sentem sozinhas, né? Então, vamos parar, utilizar esse isolamento para pensar um pouquinho sobre essa solidão, se realmente estamos sozinhos, né? Para pensar sobre a nossa companhia, né? Para se autoconhecer, para desenvolver habilidades, potencialidades. A gente sabe que não é fácil, né? Não, Sabemos não que é. não é fácil.
né? E realmente está sendo sufocante. Em alguns momentos, eu acredito para todo mundo, né? Eu não aguento mais ficar em casa, né? Está sendo sufocante e Eu tô de está. boa, por enquanto eu tô de boa. Eu Por tô enquanto eu tô de eu tô boa. de boa também. Às vezes dá Eu tô de boa. aquela saudade de sair com os amigos, né? Mas assim, Ah, é, né? Mas é algo que dá para suportar. Mas tem pessoas que sim. realmente estão quase que a ponto de Surtando. enlouquecer, surtando. Isso é bem sério, né? Estão surtando. Então, assim, voltando para o pianista, né? Querendo ou não, ele não ficou sufocado, tão sufocado, porque o sentido dele era a música. E ele De certa forma, fantasiava ele já contemplava na sua vida o sentimento de isso, solitude e não de solidão. isso, de solidão. Ele ele, ele era exatamente, da solitude. Mas aí, com esse isolamento forçado, já do meio do segundo ato, pro começo do terceiro ato, lá, aí é realmente quando ele se depara com a solidão, né? Quando ele vê que aquela altivez que ele tinha, ele por ele vê que aí ele necessita de outra pessoa, é quando ele realmente começa a ficar mal, é quando ele se bate de sim, frente com a solidão. isso, né? Outra cena, Josué, que foi bem interessante, e aí já é quase no final, né? Porque eu posso já falar do final, não posso? Pode, pode. O Pronto. filme é de 2002. Eu acho que a maioria das pessoas, tirando você, já deve ter assistido antes. É, né? Que eu sou assim. Eu, até um dia desse eu não tinha assistido As Branquelas, fizeram eu assistir As Branquelas e eu amei. Voltando. É, ele, no final das contas, querendo ou não, a música conseguiu salvá-lo. Um soldado alemão encontra ele dentro de escombros e pergunta, eles têm uma conversa lá, né? Que eu não consegui entender nada, porque em outra língua, que eu acho que é alemão ou é inglês, É eu não alemão. sei. É Alemão. alemão, né? Eu Heiter, imaginei que Heiter, fosse. Heiter. É. Quando E aí vai eles têm ver um falando, vai ser diálogo alemão. em alemão, e aí, pelo que deu a entender, ele perguntou, né, quem ele era, ele disse que era o pianista, né, e, enfim, aí ele foi tocar para o soldado pega um apreço por ele, mas acredito que esse soldado pega um apreço por ele por saber que ele era judeu, por saber que, querendo ou não, o grupo dele, né, de soldados já tinha feito o povo dele sofrer demais, e ele tem um certo apreço, uma certa pena, né, por ele. E ele começa querendo amenizar, né, compensar, digamos assim, né, tudo o que os soldados fizeram os judeus passar, tendo esse apreço por ele, deixando ele viver, porque ele poderia ter pegado a arma naquele instante e ter matado ele, né? E o que me chamou a atenção foi a música que o pianista tocou, né? Eu gosto de música clássica, mas não sei bem, de cabeça não sei bem qual música foi, mas a música começa com um toque bem triste, né? A música é como se fosse uma música de esperança, né? Uma música é como se fosse uma música da realidade dele. Começa triste, depois vai pegando um ritmo diferente, um ritmo mais alegre, depois um ritmo mais triste, um ritmo de esperança. A gente percebe isso ao som do piano. Acredito que quem tem contato com música, né, vai entender o que eu estou falando. E aí ele começa a apreciar o trabalho dele, a apreciar o dom que ele tem, né? E aí leva comida para ele. E no final das contas, quando os alemães estão caindo, né, que eles caíram, né, e eles têm um último encontro, o soldado vai dar o casaco dele para o pianista, né? E Pra aí ele o não morrer de frio. pianista, para ele não morrer de frio, né? Então, assim, acredito eu que foi para compensar, né? E aí, nesse último ato, né, que já é o final do filme, ele vai sair na rua, né? Sem saber de tempo, sem ter notícia de nada, porque ele Claro. não tinha comunicação com ninguém, ele não estava tendo amparo social, né? Ele não estava tendo conexão Não. humana E, e nós, constantemente. Ele tinha, né? e nós necessitamos, né, da conexão humana. Exatamente. Eu até gravei um vídeo sobre isso recentemente, e nós necessitamos dessa conexão humana, necessitamos dessa ajuda, né? E Isso. aí ele não tem essa ajuda, não tem essa conexão humana constantemente. A gente percebe que ele tem muitas frustrações, né? Muitas. Ele se frustra Muitas. muito durante o filme, né? Outra frustração dele foi ter visto, acho que era Dorota, ter casado com outro homem. Eu acredito que ele tinha Foi uma certa aquilo dali foi uma paixão, facada. Aquilo dali foi uma foi uma facada. facada.
Eu senti a dor dele. Quase tocou aquela música, desça daí, seu corno, desça daí. Ele ficou Ele impactado. arrasado, né? Ele olhou assim e fez: há quanto tempo você casou com ele? 1 ano. E ela já grávida, e ele: nossa, 1 ano, perdi o amor da minha vida, né? Então, Isso. assim, ele sofreu muitas frustrações. E ele não tinha essa conexão humana constantemente. E aí, o que foi que aconteceu? O soldado foi, deu o casaco dele para ele não morrer de frio, fez um ato benéfico, né? Mas ele E a não conexão veio sabia de que ele menos esperava. isso. A conexão humana ajuda, né? O amparo veio de quem ele menos esperava. E continuou esse amparo. Esse foi o último ato do amparo que ele teve, desse amparo social, vindo do soldado. Mas aí o que acontece? Ele sem saber de nada, não tinha informação, não tinha nada, não tinha tempo, não sabia de nada. Saiu, viu pessoas na rua, não sei se você lembra dessa cena, e ele foi abraçar uma pessoa na rua. A mesma coisa vai E acontecer quando aí, acabar a quarentena. é, imagina, já tô vendo a Eu, cena. eu, eu pensei logo isso. E aí ele corre e dá um abraço numa pessoa na rua. Só que ele não entende que Ele tá com um casaco alemão. inverteu, né? Agora os alemães eram os oprimidos e os poloneses eram os opressores, né? E aí as pessoas deduzem que ele é um alemão, né? E aí, nossa, o coitado foi atrás de conexão humana, né? Foi naquele instante que ele soube que tudo tinha mudado. E o pessoal começa a atirar nele, e ele Levou corre bala. novamente. Aí eu, meu Deus, coitado desse homem. Esse homem, como é que esse homem ainda está vivo? Né? E aí ele vai e levou bala novamente, teve que se esconder novamente. Mas no final das contas deu tudo certo. E aí, graças ao talento dele, que realmente foi algo que salvou ele. E aí, se você quiser comentar alguma coisa sobre essas falas recentes que eu expus, você pode. Sim, sim. É, essa questão do oficial, do oficial nazista lá, da SS, ó, eu tentei trazer para vocês aqui o nome da patente dele, mas assim, o nome é desse tamanho e é em alemão. Aí eu não consegui decorar em tempo o nome da patente dele, mas ele tinha uma patente relativamente alta dentro da hierarquia alemã. E ele ali, você vê depois que ele transforma aquela casa onde estava ele, né, o pianista, transforma a Uhum. casa onde estava o pianista na base dos soldados lá, enquanto eles estão fugindo do Exército Vermelho de Stalin. Que ali na Polônia, quem tirou a Polônia das mãos dos nazistas foi o Exército Vermelho de Stalin. Que chegou de Moscou e foi até Berlim. Saiu comendo tudo pela frente o Exército Vermelho. E para quem não sabe, porque a gente assiste muito filme e às vezes os filmes embelezam uma coisa e não outra, quem chegou de fato primeiro a Berlim, quem realmente de fato pode se dizer assim, fechou a guerra na Europa, foi o Exército Vermelho de Stalin. O Exército Americano chegou depois do Exército Vermelho e não antes. Porque no filme a gente tem a impressão de quem conseguiu fazer esse último ato de dominação foram os americanos, mas não foram os soviéticos, inclusive o ucrânio, os restos mortais ditos de Hitler, até hoje estão na Rússia. Fica o detalhe aí, uma curiosidade para você. Mas voltando, né, o cara tinha uma patente grande, onde ele mandava em várias pessoas. Então, com certeza, aquele sujeito dali era um sujeito que estava familiarizado em dar ordens para matarem judeus. Aquele possível encontro deles ali, eu vejo como se ele estivesse sondando um local para criar uma base temporária Refúgio, do né? exército nazista ali, porque como eles estavam recuando, enquanto o exército vermelho vinha, eles estavam recuando para Berlim. Então, acredito que ele estava procurando um local temporário ali. Mas é interessante que ele bate de frente com ele, né? Pergunta quem ele é, do mais tal e tal. Ele diz que é pianista. Então, chega aqui e mostra. Você não disse que é pianista? Mostra. Aí ele vai lá e toca. E aí vem o que eu falei no primeiro vídeo de hoje da nossa live, a questão da interdependência mútua. Esse indivíduo, esse oficial alemão,
ele também estava em sofrimento, porque ele sabia que a qualquer momento ele poderia ser pego pelos soviéticos e ele não iria sair vivo das mãos dos soviéticos, que foi o que aconteceu, que no final do filme diz que ele morreu em 1952 num campo de concentração soviético. Porque também, para quem não sabe, os campos de concentração utilizados por Hitler foram inspirados nos campos de concentração da União Soviética, onde quem não era comunista, quem não seguia o governo de Stalin, de Lenin, eles eram levados para o campo de concentração como se fosse uma espécie de asilo político, e lá eles ficavam trabalhando, eram mortos ou morriam de fome, morriam congelados devido ao inverno russo ser um dos piores que tem. Então, Hitler copiou, fez um Ctrl-C, Ctrl-V do regime comunista da União Soviética e trouxe isso para a Alemanha nazista. Então, para quem não sabe, fica aí mais uma dica, porque nossa live também é cultura. E, quer dizer, ele sabia que quando ele fosse pego, ele iria para um campo desse e, inevitavelmente, ele ia morrer. E mais na frente a gente vê uma foto dele com a família dele, com a esposa, filhos. Então você vê que ele era uma pessoa que tinha família e, consequentemente, ele estava pensando em perder essa família. E aí vem a interdependência mútua. Aquele sujeito que antes, se a Alemanha não tivesse perdendo a guerra, ele iria matar no ato ali que visse, aquele sujeito foi quem aliviou a dor dele de estar de frente com a sua própria morte. Em saber que ia morrer nas piores condições possíveis, assim como os judeus também morreram nas piores condições possíveis. Então, esse sujeito, ele sabia do fim dele. Ele sabia que tudo que os judeus que ele ajudou a matar passou, ele ia passar na mão do soviético. Ele tinha essa consciência. Então, quem aplacou e diminuiu essa dor foi o quê? Um judeu, foi um pianista, que naquele momento aliviou a dor dele da inerência da morte, da presença com a finitude. Porque muitas vezes nós vivemos e nós não temos consciência ou nós negamos a nossa finitude. Nós não queremos enxergar que somos seres finitos. E era o que acontecia com o exército alemão. Para eles, eles eram invencíveis. Ia ser um Reich de 1000 anos, como Hitler dizia. Então, esse sujeito se deparou com a morte inevitável, que ele sabia que ele não ia conseguir chegar a Berlim. Ele não ia chegar. Ele estava no leste europeu, de um ponto que não tinha como ele chegar a Berlim em tempo. O Exército Vermelho ia pegar ele, como de fato pegou. E aí vem esse cara, que era ideologicamente o inimigo dele, e alivia essa dor dele. É o cara que traz o remédio homeopático para ele. Que mostra que em meio a todos aqueles destroços, a toda aquela dor, a toda aquela morte, a toda aquela inevitabilidade da morte, poderia haver ainda um pingo de beleza. E ele mostra isso através da música. E como você bem falou, eu também gosto de música clássica, às vezes eu até recomendo, cognitivamente a música clássica, ela quando é utilizada para você estudar, ela potencializa a sua memorização. Sim. Isso aí já é comprovado cientificamente. De neurociência. Então, também fica mais essa dica para vocês. A live de hoje é cheia de dicas. Cheia de dicas a live de hoje. E ele faz exatamente como você falou. A melodia, ela vai de algo melancólico, onde você sente que ali é como se ele estivesse fazendo uma cartaz. Ele estivesse botando para fora tudo aquilo que ele não conseguia falar em todos esses anos de sofrimento na mão dos nazistas. Sim. Tudo que ele não conseguiu falar, tudo que ele não conseguiu, que o Danilo concordou com a fala. Tudo aquilo que ele não conseguiu expressar, que ele não conseguiu verbalizar, que ele não conseguiu aliviar aquela dor, aquele sofrimento, aquela solidão, ele aliviou através de uma palavra não dita, que é a música. E daí o título da nossa live de hoje, né, que é o som, né? A gente colocou o som justamente por causa disso, porque essa música, essa melodia foi o que salvou ele e o que, de certa forma, salvou aquele oficial nazista. Também foi essa melodia. E a gente vê uma melodia que vem sofrendo,
e vem sofrendo, e que ela se torna resiliente. A melodia vai ficando resiliente, resiliente, e ela chega no seu ápice. E aí você vê que quando chega no ápice, é como se ele dissesse: estou botando para fora agora tudo que eu guardei durante todos esses anos de sofrimento. Então ele externaliza tudo na tecla daquele piano, e depois a música vai novamente se estabilizando, ficando mais Isso. calma, mas não de uma maneira melancólica, mas de uma maneira calma, uma maneira suave. E aí a gente pode interpretar que justamente ele trouxe seu sofrimento no começo da música, ele trouxe toda a sua raiva, frustração, ódio que ele Sim. teve, e depois ele aliviou, porque ele botou tudo para fora. E aí a música vai suavizando, suavizando e termina. E foi tão tocante que aí o próprio oficial não matou ele. Corona Model chegou. É isso aí, Corona Model. O que aconteceu? Ele começou a ver que aqueles que ele odiava, também existia beleza naqueles que ele odiava. E aí é o que eu falei no outro vídeo, a interdependência mútua. Ele aprendeu que nós necessitamos do outro que é diferente, nós necessitamos do outro que é minoria, para que nós possamos também conviver em sociedade. E muitas vezes aplacar a nossa dor. E aí ele começa a alimentar o pianista, ele monta a base lá, para que justamente ninguém vá procurar em outro lugar, porque se ele montasse a base numa casa vizinha, os soldados iam procurar em todas as outras casas. E ia terminar achando ele. Mas Ele ele usou vai meio para lá. que a psicologia que o irmão dele disse no início do filme, né? Quando você esconde algo na cara, a pessoa não percebe. Porque Não é tão percebe. evidente que você não percebe. Foi exatamente o Que que ele você fez. duvida. Foi o que ele fez. Isso. Ali tinha uma base nazista naquela casa. Quem daqueles soldados nazistas ia imaginar que tinha um judeu naquela casa e sendo alimentado pelo oficial? Ninguém ia pensar. Uhum. E foi isso que aconteceu, né? E no final é como você disse, né? Ele dá, é como se fosse um ato compensatório, aquele casaco. Primeiro ele dá muita comida para ele, né? Antes dele dar o casaco, ele dá Sim. muita comida. E aí ele traz um ato compensatório, é como se fosse um pedido de desculpas. Quando você diz assim, ó, desculpa, nós matamos a tua família, Uhum. nós te fizemos refém por anos, nós tentamos te matar diversas vezes, nós fizemos atrocidades inimagináveis com as pessoas que você conhecia, mas me desculpa, eu não tinha percebido que isso estava tão errado quanto eu pude ver. Então, Sim. me desculpa, tome isso daqui como uma forma de desculpa. E aí ele dá o casaco para o nosso pianista, né? Ó, tem a Eliane aí, tá dando boa noite. Boa E noite. ele dá esse casaco na forma compensatória. É o me desculpa, eu não posso fazer mais, porque não tem como eu fazer. E, de fato, mesmo se ele quisesse, não teria como fazer mais, nem pelo lado soviético, que estava chegando, queria ser pego, e se a Alemanha estivesse dominando, ele também não poderia fazer mais do que aquilo. Uhum. Então, assim, ele toma aquela atitude compensatória ali com o rapaz. E quem estiver na live, ou quem for assistir o vídeo depois, eu acho que vai ser a última dica do vídeo. E se você gosta de videogames, compre e jogue o jogo Battlefield 5. Apesar das campanhas, tirando a campanha dos soldados senegales que ajudaram a libertar a França, tirando essa campanha daí, as outras campanhas não tem muito pé no que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Mas há uma campanha que você joga com um oficial nazista que lidera um batalhão de tanques durante a Segunda Guerra Mundial, combatendo os aliados. E no final dessa campanha, ele traz a questão da visão do o outro lado, né? A visão do nazista. E aí ele vê que tudo aquilo que ele estava fazendo, que tudo que eles estavam, as pessoas que eles mataram, é quase que nesse final do pianista. Ele percebe que ele era um grande oficial, tal, mas ele percebe que era errado o que ele estava fazendo. Ele percebe que tudo que ele topou fazer ali
com Hitler, né? De matar as pessoas, segregar e tudo mais é errado. E no final, eu não vou dizer, porque aí quem gosta de videogame joga, mas é muito interessante porque você vê o outro lado da guerra. Você vê o lado inimigo, que também há pessoas que sofrem e que acordam para aquilo que está acontecendo, que não concordam, mas é quase que se eu não estiver aqui, se eu não estiver fazendo isso, eu vou ser um dos que será morto. Então, fica essa dica aí para quem gosta de games, o Battlefield 5, vocês vão ter essa campanha daí com um oficial nazista, onde você vai matar os aliados, mas você vai ver que dos dois lados da guerra, ambos sofrem. Foi para Exatamente. tu. E, Não, tá ali. e Ela tá nisso perguntando pela minha daí, irmã. a, e nisso daí o que a gente vê nesse final é que a importância daquilo que nós damos como a razão da nossa existência pode e deve ser um pilar de nossa sustentação, desde que, sobretudo, seja algo plausível, né? Seja algo Uhum. plausível, que não é doentio você fantasiar em meio a uma crise, como agora que a gente está Sim, nessa quarentena, não, não é dito que você não faça. Nós podemos se fantasiar dentro desta crise, mas assim nós não podemos abraçar a fantasia como real. isso. Nós É não podemos permanecer na pegar fantasia que prejudica, né? isso. Nós não pegamos, nós não podemos pegar essa distorção cognitiva e transformar essa distorção cognitiva numa nossa verdade. Porque aí nós Isso. estaremos abraçando um movimento psicótico, nós estaremos delirando, estaremos vivendo aquilo que de fato, nesse momento, não deve ser vivido. Nós podemos sim contemplar a nossa fantasia, Sim, imaginar o que iremos fazer quando terminar essa quarentena, mas nós não devemos abraçar isso como uma realidade, porque isso vai ser doentio, isso vai ser prejudicial, isso vai nos fechar. E a outra coisa que verdade. eu falo sobre essa quarentena, depois eu entrego para você fechar, é que, como nós trazemos aqui, né, a Lana foi a primeira que trouxe isso, e eu fiz apenas um complemento, aproveitem essa quarentena para conhecer a si mesmo e a sua família, a seu esposo, a sua esposa, a seus filhos, seus irmãos, irmãs, tios, avós. Aproveitem, se conheçam, conheçam as pessoas que estão do seu lado. Aprenda que todos nós temos momentos felizes, todos nós temos momentos tristes. E que nem todo mundo é perfeito, mas que a Verdade. necessidade, sobretudo, especialmente nesse momento de quarentena, assim como o nosso personagem pianista tentou fazer, só que no caso dele tarde demais, é abraçar as oportunidades que temos, abraçar os familiares que temos e aprendermos a conviver com eles. Porque somente agora nós podemos saber quem nós somos e quem o outro que está do nosso lado é. Agora eu passo a vez para você falar. Verdade. Como eu já tinha destacado antes, né? Pensar, né? Refletir sobre o que se é, quem se é, qual o sentido, né? Que se tem na vida, qual o sentido de existir, né? A nossa racionalidade foi feita para que a gente pense, para que a gente reflita, né? Somos animais, mas somos animais com o luxo da racionalidade. Eu costumo dizer isso porque muitas pessoas preferem ser sempre tomadas pela emoção, né, e acabam deixando a razão de lado, né, não usam a seu favor, né, não usam para se autoconhecer, para conhecer o outro, e aí, como eu falei, né, convivemos, mas não nos conhecemos, e isso é muito frequente nos nossos lares, né, muito frequente no nosso meio familiar. Né? Então, assim, é interessante aproveitar esse isolamento para essas questões, né? É interessante aproveitar esse isolamento para desenvolver habilidades, né? Não que você vá pensar no outro de uma forma que prejudique você no aqui e no agora, prejudique você no presente. Mas também pensar no futuro no sentido de como é que eu vou conseguir, como é que eu vou ajudar o país, ajudar a minha família a se reerguer,
né? Como é que eu vou ajudar as pessoas a passar pelas consequências que o Covid vai deixar, né? E aí é válido fazer listinha do que você quer fazer, é válido fazer esses tipos de coisas, né? É válido pensar, refletir sobre qual será o seu papel diante das consequências que o Covid vai deixar, né? E aí os filmes que nós temos trazido aqui, né, são bem interessantes, sempre voltados para questões de estado social, né? Pensar também que é mais importante ser do que ter, né? Então, assim, parar para refletir mesmo, né? A gente traz aqui essa questão isso é manhã. A gente traz aqui a questão de deixar a psicologia mais fácil, porque psicologia não é só psicoterapia, a gente aprendeu isso na academia, Isso. né, Josebi? E aí eu quero deixar para o pessoal que existe, na psicologia existem várias áreas, né? E uma delas é a psicologia social, né? Que foi a ênfase que nos formamos, né? Isso, Ainda bem, exatamente. graças à manhã, que ela está na É, live, né? Graças a Luísa Diniz, né? se não Professora fosse, se não fosse excelentíssima Luísa, a gente tinha ido para a clínica em vez de para a contemplar o clínica. lado social da coisa. E aí Isso, hoje, talvez as lives não fossem tão produtivas quanto é agora. verdade, né? E aí, que bom que a gente se formou na ênfase social, tem essa oportunidade também de ir para a clínica, mas eu estou trazendo isso que é para o pessoal não pensar que, como é, no sentido de como é que Josi e Lana estão falando de filme e falando de psicologia, colocando psicologia dentro do filme, mas é porque a psicologia tem essa área social, né? Essa área de observar o ser humano em sociedade. Então, é o que trazemos aqui hoje, né? E é o que estamos fazendo, né, nas nossas lives, né? Então, e aí eu agradeço mais uma vez a Josbe pela oportunidade, né? Pelo humilde convite E eu agradeço por você ter de, aceitado. né, da gente continuar. E aí que bom, porque querendo ou não, a gente desmistifica a psicologia, né? As pessoas conseguem enxergar o outro lado da psicologia, né? A live fica salva, depois você coloca no Isso, YouTube, e aí que bom, né? Porque as pessoas têm a oportunidade de ver, né? Então, é isso, exatamente. né? Aí, para finalizar o nosso vídeo, como eu sempre falo no final das nossas lives, procurem a gente no privado, mande o nome Sim, completo, mande o e-mail, terá certificado. Nessa última live da gente, quase ninguém procurou, mas foi. mandem, haverá certificado para vocês, tá certo? Tirem um print da nossa live, poste com a hashtag #cinema e bote uma legendazinha legal, que nós iremos fazer um sorteio. Os auditores da Caixa Econômica Federal vão nos ajudar a sortear um prêmio para quem fizer isso. Na última live ninguém fez e o prêmio continua acumulado aqui, tá certo? Façam isso. Se você necessita de uma escuta psicológica e tudo mais, nós estamos também prontos para realizar isso de Sim, forma online. Depois que eu terminar aqui, a Alana vai explicar melhor, porque eu estou entrando agora no projeto e ela já está um pouco mais tempo, ela pode explicar melhor. Nós estamos realizando neste momento de quarentena também o atendimento psicoterápico online, tanto uma escuta online quanto também a própria psicoterapia online em si. Nós estamos realizando de forma online. Então, você quer um acompanhamento psicoterápico, está precisando de uma escuta psicológica, é só procurar, tanto eu quanto a Lana, que nós estamos prontos para atender você de forma virtual durante este momento e quando terminar a quarentena, com toda a certeza do mundo, também de forma presencial, para poder dar esse suporte psicológico nesse momento de quarentena e também poder fazer a própria psicoterapia em si, para quem tem o interesse. O meu contato está na minha descrição, tem lá o meu WhatsApp no perfil do meu Insta. No teu tem, Lana? O teu número tem. de contato? Tem nas Pronto, publicações, está tudo lá. pronto. Tanto para a Lana quanto para mim, está lá o contato, lá o WhatsApp da gente. É só falar com a gente no privado e a gente organiza os horários e faz o atendimento com vocês. Isso. E isso aqui eu estou indo logo direto ao atendimento psicoterápico em si.
Mas agora eu vou passar a vez para a Lana, para ela terminar a nossa live explicando sobre a questão dessa escuta psicológica nesse momento de crise que estamos passando. Pode falar, Lana. Gente, sabendo da importância, né, desse amparo social para as pessoas que estão em isolamento, né, faço parte de um projeto chamado Corrente Psi de Solidariedade, né, onde vários profissionais de psicologia da Paraíba e tem até profissionais de Pernambuco também, né, se reuniram, tá, e estão fazendo escutas psicológicas online, tá? E aí, quem quiser, quem tiver interesse, é só me procurar para saber como é que funciona, a questão de valor, né? Que a gente não pode aqui gritar ao mundo, né? Exatamente. Mas vocês terão direito a 3 escutas, tá? Não é psicoterapia, é plantão psicológico. E aí, se tiverem algum interesse, é só me procurar, ou procurar a Júlia, que também está se integrando, né, recentemente ao projeto, tá? E aí estamos aí, tanto para o plantão psicológico, quanto para a psicoterapia, que é algo mais profundo, é algo mais voltado para o autoconhecimento, tá bom? Exatamente. E aí eu quero novamente agradecer a todos que estavam aqui na live e que estão na live. Lembre do recadinho que eu já passei. Quero agradecer a Lana pela parceria que nós estamos montando aqui no nosso Instagram.